É o tema que nós vamos hoje meditar, e nós vamos hoje viver esse tema, e vamos colocar como algo de essencial na nossa vida, viver um novo Pentecostes. Por quê? Porque nós estamos num tempo maravilhoso da nossa igreja, e esse tempo que estamos vivendo da nossa igreja é o tempo de Pentecostes. Durante toda essa semana a igreja dá essa graça, liturgicamente estamos na 8ª de Pentecostes. É como se hoje fosse o dia de Pentecostes, mas não é que se fosse, é o dia de Pentecostes. Liturgicamente até o sábado celebra-se ainda toda essa efusão do Espírito Santo na liturgia da igreja. Agora, para nós como cristãos, para nós como católicos, e especialmente para nós também como Renovação Carismática Católica, nós celebramos Pentecostes, vivemos Pentecostes diariamente, porque celebrar é viver. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos dar muita importância para a Santa Missa? Porque nós não a celebramos, muitas vezes nós somente assistimos. Nós assistimos o Padre consagrar, mas nós não celebramos juntos. E celebrar é viver. Quando eu celebro, eu vivo. Nós estamos celebrando Pentecostes hoje. Nós, como grupo de oração da Renovação Carismática dessa cidade, celebramos Pentecostes toda segunda-feira. E o que é celebrar? Celebrar é viver um novo Pentecostes. Porque foi através desse novo Pentecostes que a mão do Senhor desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém, e ali arrancou da escuridão que eles estavam. Pega comigo Atos dos Apóstolos no capítulo 2, no versículo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1. A liturgia de ontem, a primeira leitura, e nós não poderíamos deixar de falar sobre esse Pentecostes que precisa acontecer diariamente na nossa vida. Nós precisamos compreender o que é verdadeiramente esse Pentecostes na igreja. Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Vai dizer o seguinte: tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como um agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Amém? Vamos aplaudir essa palavra, damos uma salva de palmas. Irmãos, na história de toda a igreja, e também do Antigo Testamento, que vai falar de toda a lei judaica, Pentecostes, essa festa já acontecia na lei judaica. Era a festa das semanas. Eles celebravam 50 dias após a Páscoa. E eles celebravam, e todo o povo se reunia ali em Jerusalém para celebrar a festa das semanas. Por isso que Pentecostes já acontecia na vida daquele povo, mas não era esse Pentecostes na qual eu e você hoje estamos vivendo aqui celebrando. O Pentecostes que eles viviam eram Pentecostes que completavam-se 50 dias após a Páscoa. Simples assim. Celebravam, faziam a festa e iam embora. Mas esse Pentecostes na qual está dizendo Atos dos Apóstolos no capítulo 2, foi um Pentecostes diferente. Foi um Pentecostes na qual nunca foi vivido na história da lei judaica. Foi algo de sobrenatural. Tanto que a palavra vai dizer
tendo completado o dia de Pentecostes, tendo completado o 50º dia, tendo completado os dias na qual eles estavam também rezando nas escondidas, na qual aquele grupo de homens e mulheres estavam reunidos 9 dias pedindo: vem Espírito Santo, esperando o cumprimento da promessa de Deus na vida daqueles homens. Mas Jesus, ele não deixou a data fixada. Olha, quando ele foi elevado ao céu, Jesus, ele não disse assim: olha, vocês ficai aí durante 9 dias, e no 50º dia, no dia de Pentecostes, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Jesus não disse isso. Mas a instrução que o Senhor deu para eles, está num capítulo antes, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele só disse assim: permanecei em Jerusalém, não vos afastais daí. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes eu e você, nós esperamos e queremos, quando nós rezamos, nós pedimos algo ao Senhor, a gente quer dia, hora e, se possível, pontualidade. Ei, para as coisas de Deus, Ele não dá dia e hora. Ele pode dar, pode ser que Ele dê, mas aqui em Pentecostes foi de repente. As coisas de Deus acontecem de repente. Mas por que de repente aconteceu isso na vida deles? Por que também com Maria, em Lucas no capítulo 1, versículo 26 e seguintes, de repente ela estava sozinha, mas de repente ela já não estava mais sozinha, tinha um anjo junto com ela. Mas eles estavam preparando o seu coração para receber a promessa do Espírito Santo. Eles estavam com medo? Estavam. Eles estavam trancados? Estavam. Eles estavam amedrontados? Eles estavam correndo dos homens que mataram Jesus, e eles estavam com medo também de ser mortos, da mesma forma que o Senhor foi. Porque Jesus, ele era para eles como um porto seguro, mas não como algo na qual isso se torna um porto seguro para nós hoje. Jesus é a nossa rocha, sim ou não? Mas eles tinham uma confiança na pessoa de Jesus. É como eu estou vendo aqui a Dona Carmen, e eu ter uma confiança na Dona Carmen, na pessoa dela. E quando eles viram que mataram aquela pessoa que era Jesus, mataram Jesus, crucificaram, Jesus andou com eles durante 40 dias, foi elevado aos céus, mas mesmo assim a fé daqueles homens ainda era obscura. Eles não conseguiam enxergar a graça que Deus era capaz de fazer através deles. Por isso eles estavam reunidos em Pentecostes, na onde todos estavam celebrando. Havia uma festa pelo lado de fora, havia um barulho do mundo, vamos colocar um barulho do mundo, estava do lado de fora daquela sala onde eles estavam reunidos. Mas diz a palavra que de repente veio do céu um ruído, como um agitar de um vendaval impetuoso. A palavra Espírito em hebraico significa ruar. Ruar significa para nós sopro, vento. Por isso esse vento impetuoso, mas esse vento impetuoso não era simplesmente um agitar-se como nós estamos acostumados a ver o vento agitar para lá e para cá, mas era o vento do Espírito Santo, era o sopro do Espírito que estava vindo sobre os apóstolos. Era o sopro do Espírito que estava tomando posse da vida daqueles homens. Mas eu quero dizer algo para você. São Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele vai descrever que veio esse vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles se encontravam, apareceu-lhe línguas de fogo como se repartiram e pousaram sobre cada um deles.
o mais importante para a vida daqueles homens e para a nossa vida hoje não são os sinais externos. Você imagina se fosse eu e você, talvez a gente iria ficar até maravilhado com línguas de fogo caindo sobre nós, mas isso talvez não iria surtir nenhum efeito, porque nós iríamos ficar prestando atenção nos sinais externos. O mais importante não foi as línguas de fogo que desceram sobre eles. O mais importante ali não foi o vento que agitou todo aquele lugar. O mais importante não foi o ruído que aconteceu naquele lugar. Mas o mais importante foi a decisão, o impulsionar do Espírito dentro do coração daqueles homens. Eles nasceram de novo. Nesse dia de Pentecostes, os apóstolos nasceram de novo. O mesmo nascimento que Jesus dá algumas pistas desse Pentecostes, lá em João no capítulo 3, quando ele vai discutir com Nicodemos, dizendo a Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Quem daqui quer nascer de novo, diga: eu quero. Mas para nascer de novo é necessário morrer. Para que aqueles apóstolos, não aconteceu mágica na vida deles, irmãos. Não acontece mágica para nós como cristãos, como católicos. Nós não acreditamos em mágica. Nesse ano de 2018, eu e minha família estamos celebrando, no último dia 4 de maio, celebramos 9 anos de batismo no Espírito Santo, 9 anos de luta para permanecer numa vida no Espírito, mas não tem mágica, é luta, na onde o impulsionar do Espírito também veio sobre nós, impulsionou o nosso coração aqui nessa igreja, no ano de 2009, no dia 4 de maio do ano de 2009, e nós morremos para nós mesmos, e hoje nós já não vivemos para nós, mas vivemos para o Senhor. A nossa vida não gira mais em torno de nós, mas a nossa vida gira em torno da salvação de Jesus na nossa vida. Aquilo que São Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16 seguintes: olha, agora vocês estáis sobre o Espírito, então você já não faz mais aquilo que você quer. É assim. Por que aqueles apóstolos precisaram morrer para si mesmo? Porque qual que era a vontade deles? Ficar trancado dentro daquela sala e não sair de lá para nada. Porque eles tinham medo do povo que estava lá fora. Mas quando eles recebem esse impulsionar do Espírito, quando ele recebe, o coração deles começaram a arder. E esse ardor fez com que aqueles homens saíssem daquela sala, fez com que aqueles homens pudessem deixar-se ser conduzidos pelo Espírito Santo. E vai dizer que a primeira manifestação qual foi? A oração em línguas. Começaram a orar em línguas estranhas. Se nós pegarmos essa passagem, a continuidade dessa passagem, ela vai dizer que aqueles que estavam do lado de fora ouviram aqueles homens e mulheres orando em línguas e disseram que eles estavam todos bêbados, sendo 9 horas da manhã. E Pedro, quando ouviu que o povo estava zombando deles, dizendo que eles estavam cheios de vinho doce, Pedro sai para fora. Já não era mais aquele Pedro de antes, porque aquele Pedro de antes tinha morrido para si. Já não era mais aquele Pedro medroso, já não era mais aquele Pedro que era um fracassado, que não conseguiu ser fiel ao Senhor, mas ali estava nascendo um novo homem de Deus. Pentecostes é isso, é um novo nascimento de novos homens e novas mulheres que nascem para Deus.
Muitas e muitas vezes há um ditado aí, que muitos pais dizem assim: eu não crio meus filhos para mim, eu crio os meus filhos para o mundo. Pois é, a maioria de nós aqui já vivemos para o mundo. E você sabe o que é viver para o mundo? É viver tudo aquilo que o mundo vai oferecendo de descarga, de esgoto para nós. E todos nós já saboreamos os prazeres do mundo. Agora, esse novo Pentecostes que nós precisamos viver é saborear daquilo que vem do céu. E para saborear aquilo que vem do céu é necessário sacrifício, é necessário esforço. É necessário que aconteça comigo e com você um despertar para uma vida nova. Pentecostes não pode passar em vão, não pode ser mais um Pentecostes como era também para a lei judaica. Pentecostes precisa ser para nós um despertar de Deus para a nossa vida. Um despertar do Espírito em nós, um despertar para viver uma vida nova. Porque aquelas mesmas pessoas que estavam lá fora festejando, eles tinham convivido com Jesus. Eles tinham visto Jesus realizar milagres. Eles tinham visto Jesus fazer cegos voltar a enxergar. Eles tinham visto Jesus fazer surdos voltar a ouvir. Eles tinham visto Jesus fazer paralíticos se levantar, sair andando com a maca debaixo do braço. Mas não tinham convertido, não tinham ainda se entregado ao Senhor. E Pedro, ele proclama, ele faz a sua primeira pregação e vai dizer a palavra que 3.000 pessoas se converteram através da pregação de Pedro. Aquelas pessoas que não conseguiram se converter pela presença de Jesus, se converteram pela pregação de um homem que não era Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas Pedro não. Pedro, a diferença foi que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus também era um homem cheio do Espírito Santo, mas as pessoas não creram nele. E Pedro pregou, Pedro anunciou e disse: sabe aquele homem que vocês mataram na cruz? Ele é o próprio Cristo. Ele é o Filho de Deus. E aquelas 3.000 pessoas decidiram recomeçar. Diga assim comigo: Pentecostes precisa ser para mim um tempo de recomeçar. Irmãos, esse recomeçar precisa ser um recomeçar em Deus. Muitas vezes nós temos medo de deixar para trás, muitas vezes nós temos medo de morrer para nós, de morrer para o homem velho, para renascer para Deus, porque nós temos medo de ficar sozinho. Nós temos medo de se lançar em Deus, e é por causa desse medo que muitos e muitos de nós estamos se perdendo. Até experimentamos um Pentecostes, a minha vida ali recebeu o fogo de Pentecostes, mas eu fiquei com medo. Esse mesmo medo aconteceu com Timóteo. Pega comigo aí, segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 6. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Socorro. 2 Timóteo capítulo 1,
versículo 6. Da Bíblia da Ave Maria, se alguém encontrou. 1521. 1521. A página da Bíblia da Ave Maria. Por esse motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Amém. Esse mesmo medo que muitas vezes tem tomado conta do meu e do teu coração, é o mesmo medo que tomou conta do coração de Timóteo. O medo de deixar tudo para viver o tudo. O medo de deixar para trás tudo aquilo que nós já fomos criando e já fomos construindo. Mas muitas vezes nós somos construindo, e essa construção, Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 7, versículo 24 os seguintes, que muitas vezes essa construção que fomos realizando durante a nossa vida, pelos nossos próprios projetos, pelas nossas próprias forças, elas foram construídas em cima da areia. Aí vem a tempestade, aí vem a chuva, aí vem os ventos, e destrói tudo aquilo que a gente construiu. Mas em Deus, quando nós nos abrimos a esse Pentecostes, quando nós nos abrimos a viver esse novo Pentecostes, mesmo quando os ventos vêm, mesmo quando a tempestade vem, ele pode soprar, a tempestade pode cair, a chuva, as enxurradas pode correr, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha que é Jesus. Não pense você que na vida dos apóstolos foi tudo um mar de rosas, não. No capítulo 2 que nós proclamamos, eles receberam Pentecostes, diga comigo aleluia. Fala aí, glória a Deus. No capítulo 3, eles estavam indo ao templo, Pedro e João estavam subindo ao templo. Quando eles estavam passando pela porta, tinha um paralítico, um bendito paralítico pedindo esmola. Esse paralítico estendeu a mão e pediu uma moedinha. Eles olharam para o paralítico e disseram: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou daquela paralisia e saiu andando. Por causa disso, Atos dos Apóstolos no capítulo 4, eles foram presos, eles foram entregues ao sinédrio, eles foram presos por quê? Porque fizeram aquele homem que era paralítico voltar a andar. As tempestades também caíram na vida daqueles homens. Traz isso hoje para dentro da minha e da sua vida. Quantas e quantas vezes a gente reclama diante de Deus, dizendo: olha Senhor, quantas e quantas vezes eu tenho te buscado, Senhor, olha, eu tenho tentado ser fiel, e olha o que está acontecendo na minha vida. Por que a minha vida está desse jeito? São as chuvas, são as tempestades, são as enxurradas, irmãos. Mas eles não estavam preocupados com aquilo que as pessoas estavam querendo fazer com eles. Porque mesmo preso, mesmo sofrendo humilhação por causa do nome de Jesus, eles tinham coragem de dar glória a Deus. Eles não reclamavam. Eles não reclamavam dizendo ao Senhor. A palavra não diz que eles reclamavam. A palavra diz que mesmo preso, eles permaneciam fiéis. Foram vocês que fizeram isso? Fomos nós que fizemos isso. O que nós estamos precisando hoje é de um perene batismo no Espírito Santo, é de um derramamento do Espírito Santo, assim como foi derramado na vida desses homens.
para que a gente não perca a fé a hora que cai o primeiro pingo. Muitas vezes não precisa nem cair uma tempestade, chuviscou, a gente já está perdendo a fé. E São Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, olha, você não pode ficar dessa maneira, perdendo a fé por pouca coisa. Timóteo, mas tem que acontecer um reavivar da chama do dom de Deus dentro do teu coração. E repete assim comigo: pois Deus, mais forte, pois Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de força, de amor e de sobriedade, para que eu possa vencer todas as tempestades que caírem sobre a minha vida. Amém. Irmãos, todos nós, enquanto nós vivermos neste mundo, estamos sujeitos a tempestades. Todos nós, enquanto nós vivermos neste mundo, estamos sujeitos às tempestades. Elas virão, mais dia ou menos dias elas virão, mas avisa essa pessoa, fala, ela passa. Fala para ela assim, para essa pessoa, fala, as tempestades passam. Mas muitas e muitas vezes, porque nós fomos construindo a nossa fé, porque nós fomos construindo a nossa vida em cima da areia, essas tempestades deixam marcas. Essas tempestades deixam medo dentro de nós, deixa também em nós uma timidez. Mas São Paulo está dizendo que não foi esse espírito que o Senhor nos deu, não foi um espírito de medo, de fugir da situação, de fugir das nossas dores, de fugir daquilo que nós temos que passar. Porque os apóstolos estavam reunidos 9 dias, fechados, trancados, porque eles estavam também fugindo da situação. Eles estavam fugindo com vergonha. Mas o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e aquelas mulheres, e eles resolveram encarar a vida. Por isso eu quero dizer para muitos aqui que estavam fugindo de situações, o Espírito Santo está sendo derramado sobre mim e sobre você, para nós encararmos a vida, para nós não fugirmos daquilo que a gente tem que passar, mas a gente passar em Deus. Se tiver que ser humilhado, sermos humilhados em Deus. Porque Mateus capítulo 5 vai dizer no Sermão da Montanha: aqueles que são humilhados um dia serão exaltados. Serão exaltados. E São Paulo ele vai dizer: olha, Timóteo, não te envergonhes por de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do seu sofrimento pelo Evangelho, confiando em quem? Ele não diz para Timóteo: Timóteo, confia em mim. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? Mas mesmo assim ele não disse para Timóteo: Timóteo, confia em mim, Timóteo. Mas ele foi claro e disse: confia no poder de Deus. Não tenhamos vergonha de darmos testemunho do Senhor, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, nós tenhamos força, porque o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, não foi um espírito de fraqueza, mas foi um espírito de força. E para que nós precisamos desse espírito de força? Para todas as vezes que a gente cair, termos força para levantar. Por isso eu digo para você: não permaneça caído, não permaneçamos mais caídos, mas deixemos que esse espírito de força hoje nos levante, nos coloque de pé, e que possamos viver esse Pentecostes,
Viver Pentecostes é isso, é estar sob a ação desse Espírito, é viver a ação do Espírito Santo. Mas quando viver essa ação? Todos os dias. São Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, intensifica, viva sob a ação do Espírito Santo, irmãos, e procurando, buscando viver sob a ação do Espírito Santo. Às vezes o espírito da carne entra e faz a festa, mas o Espírito da graça do Senhor que está sobre nós, por isso nós confiamos no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que fiquemos em pé. Somente aqueles que querem viver sob a ação do Espírito Santo. Somente aqueles que querem viver sob essa ação desse Espírito, que querem viver a partir de hoje sobre o poder do Espírito Santo, que querem morrer para si, que já não querem mais viver para si, mas querem a partir de hoje viver para Deus, para que esse dia hoje seja marcado na minha e na sua vida, para que nós nunca mais nos esqueçamos, assim como eu nunca mais me esqueci daquele dia 4 de maio do ano de 2009, foi inesquecível para mim. Já se fazem 9 anos, mas parece que foi hoje. O transformar de vida que o Senhor me deu naquele dia, parece que está acontecendo agora comigo. Esse dia de hoje precisa ser inesquecível para nós. Nós precisamos a partir de hoje renascer, recomeçar para uma vida nova. Você quer isso, sim ou não? Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. Somente pelo poder do Espírito Santo nós vamos nascer de novo. Somente pelo poder da efusão, somente pelo poder do derramamento do Espírito Santo nós iremos nascer de novo. São Paulo, ele impôs as mãos sobre Timóteo. Timóteo era um filho na fé de São Paulo, porque pela imposição das mãos aconteceu um reavivar da chama na vida de Timóteo.